Esta é a 5ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora falaremos de novo sobre as carreiras jurídicas, mas agora na área tributária. E para isso conversaremos com o Renato Lopes Bechó, que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre e doutor em Direito pela PUC e livre-docente em Direito pela USP. Atualmente é professor da PUC, São Paulo, e juiz federal. Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço, Silvio. E vamos começar com uma situação inusitada, engraçada, a respeito do trabalho do direito tributário? Profissional. Isso. Do direito tributário. No meu caso, o fato mais marcante e acabou sendo um pouco inusitado foi o dia que meu professor de direito tributário entrou em sala de aula, quando eu estava lá na faculdade da UFMG, e ele, todo elegante, boa pinta, o motorista carregando uma pasta, ele não tinha nada nas mãos, e eu olhei e falei, uau, já fui de cara ali com essa área. E aí, quando ele começou a contar o que é o direito tributário, como é que é a atuação do advogado, você imagina, né, Silvio? No segundo ano de faculdade, eu tinha lá uns 18 anos, por aí, 19, e ele virou e falou assim, o limite dos honorários do advogado tributarista é a estratosfera. E aí, lógico, meus olhinhos brilharam, né? Eu falei assim, quando eu crescer eu quero ser igual a esse homem. Mas eu acho que você coloca uma coisa importante, Renato, na questão da escolha profissional. A nossa visão de escolha começa assim por aí. As pessoas não pensam profissão em abstrato. Vou ser advogado, juiz, promotor tributarista, mas sempre parte de uma visão, né? Que a gente forma por contato pessoal, no seu caso como professor da área, ou por se criar mesmo uma figura, uma imagem que a gente chama de cara, ou uma visão a partir de uma entrevista de TV, ou de um amigo do pai ou da mãe, né? Eu acho que isso é interessante. Mas vamos situar a nossa área. Área tributária. O que isso quer dizer mesmo? Tá. Silvio, a gente paga tributo o tempo todo, né? O direito tributário ele está na nossa vida hoje. Eu brinco com os meus alunos assim, qual foi o primeiro momento que a gente pagou tributo? Na hora que a gente acordou e que a gente ligou a luz no quarto, a gente pagou tributo, porque tem tributo embutido em tudo. E com isso, existe uma natural complexidade do direito tributário brasileiro. Eu falo uma natural pelo seguinte, se o país for comunista, do tipo Rússia, União Soviética no passado, a China no passado, Cuba no passado, a tributação é muito simples, porque tudo é do governo. Então ninguém vai pagar IPTU porque a casa é do governo, então o governo não vai te cobrar IPTU, né? Só que numa sociedade mais desenvolvida e complexa como a nossa, tem muita tributação. Tem tributação em tudo, porque a tributação ela é essencial para a manutenção do Estado. Sem a arrecadação, não tem como você ter policial, você não tem como ter escola pública, asfalto, rua, tudo. Água. Então, a tributação ela é essencial numa sociedade, né? E quanto mais complexa é essa sociedade, mais complexa é a tributação, que é o nosso caso. Então, estamos falando de impostos. Impostos, taxas e as suas variações. Contribuição de melhoria, contribuição para a previdência social. Então, quando a gente fala assim, numa necessidade de aumento de arrecadação da previdência, a gente está falando de aumento de tributação. Quando a gente fala déficit do governo, a gente fala que ele está gastando mais do que ele está arrecadando, e a arrecadação é tributária, né? E a gente está falando, então,
de mais de 1/3 do PIB que é arrecadado anualmente. O que isso significa? Em outras palavras, todo o dinheiro que gira no país, 1/3 dele é tributo direcionado aos entes públicos. E por que precisa de uma área do direito para isso? Porque ele é muito complexo. Né? Você tem que ter especialistas para identificar, por exemplo, do IPTU, aí vem o governo e fala assim, preciso aumentar a arrecadação e uma determinada área da cidade que estava valorizando tem que aumentar a base de cálculo do IPTU. Né? E tem as novidades. Por exemplo, há poucos anos atrás, como é que a gente tributava? Você passava no caixa, ele emitia a nota fiscal e ali que era tributado. E a gente sabia, então, que o dono do bar, o dono do restaurante, o dono da loja, ele que recolhia a tributação. Agora, como é que você faz hoje? Que se você compra pela internet e são os correios que traz para você. Quem que vai receber o tributo? Pensa nos nossos telefones, smartphone, que você vai comprar uma revista americana, uma Time. Como que o governo vai tributar isso? E discussões que estão aí na ordem do dia. Como tributar um Uber, um Cabify, um táxi no 99. Ou seja, os aplicativos, eles vieram hoje revolucionar, inclusive a forma de tributação. Né? Porque você não tem mais aquela figura do intermediário, você não tem mais aquela figura... E muitas vezes esse intermediário eletrônico, ele pode estar em qualquer parte do mundo. Claro. Né? Então como é que você vai fazer essa tributação? Imposto? Essa é a pergunta. Né? Isso foi um grande problema com os aplicativos de transporte coletivo. Né? É um problema nas compras eletrônicas. Né? Então você baixa um programa no seu computador. Né? Antes você comprava um produto. Então, assim, você compra um livro eletrônico. Né? Antes o livro chegava na sua casa. Hoje não chega mais. E, além disso, chega, na verdade, por outras vias. Né? E, além disso, o que é um problema, e por isso o advogado tributarista ou o profissional tributarista, ele acaba sendo tão demandado. Quando a gente tem grandes reformas na legislação, isso é muito noticiado. No passado foi o Código Civil, a Constituição de 88, só se falava da Constituição. Em 2002, novo Código Civil. O ano passado, ano retrasado, o novo Código de Processo Civil. Todo mundo só fala naquele momento sobre aquele novo código, sobre aquela nova lei, todo mundo dá uma olhadinha. Só que a legislação tributária muda o tempo todo. E por que ela muda o tempo todo? Porque pode ter tido... os incêndios na Califórnia no mês passado poderiam ter afetado a produção de laranja nos Estados Unidos, por hipótese. Isso vai afetar o preço da laranja aqui no Brasil. Claro. Então, o governo brasileiro vai ter que aumentar o imposto de exportação da laranja, porque senão vai causar inflação aqui, que vai repercutir de novo no preço da energia elétrica. Quando eu falei, você acorda, você liga o botãozinho e você começou a pagar tributo. Então, e aí o advogado tem que ajudar todas as partes. O governo tem que ajudar o contribuinte. O advogado tributário numa empresa. Essencial. O que ele faz? Ele faz a verificação do custo do tributo em cada produto ou serviço. Né? Então, o advogado tributário numa empresa ou tributarista, ele vai ter que ficar lendo o diário oficial, hoje em dia é eletrônico, todo dia, para ver se não mudou a tributação sobre aquela empresa, que quando muda a tributação é por via de uma lei, então isso vai sair publicado no jornal eletrônico hoje em dia. Pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal. E das agências reguladoras, enfim, né, o Banco Central. Então, é um advogado que tem que ler todo dia. Né? Ele tem que filtrar essas informações, ele tem que ver o que isso vai impactar na empresa onde ele trabalha e dizer para o chefe ou para o dono da empresa, falar assim, ó, você vai ter que ajustar suas contas
porque a tributação sofreu uma alteração. E quando ele advoga, Ele pega essas causas, ele pega esses problemas e entra na justiça. Ou vai na via administrativa, que é uma via muito forte no Brasil, ou vai para a via judicial. Em outras palavras, né? Chegou um fiscal para verificar as contas da empresa e autuou, multou a empresa. É um advogado que vai fazer a defesa. Vai falar assim, ó, esse fiscal estava equivocado. e é o tributário aí. É o tributário, é o tributário. Na fiscalização, por exemplo, da Receita Federal, da Receita Municipal. Só para diferenciar esse advogado da empresa com um contador. Eles têm que trabalhar juntos. Sei. Só que o contador, ele faz, além da análise, ele faz a parte, digamos, mecânica. Ele vai escriturar os livros, ele vai lançar as informações no computador da empresa, né? Isso é o contador que faz. Apurar o valor, ele que faz também, é o ele que contador, faz. quer dizer, determinar advogado. o valor do que vai se pagar. É. A gente brinca assim, advogado tributarista, na verdade, não faz conta. Eu sou péssimo na matemática, mas porque não é isso que demanda. O demanda é o conhecimento da lei. Então, é o conhecimento da Constituição, né? Por exemplo, muitas mudanças de lei têm um prazo pré-estabelecido na Constituição. Então, se for uma mudança de certos tributos, tem que esperar um ano seguinte. Se for um outro tipo de tributo, pode começar imediatamente. Se for contribuição previdenciária, espera 90 dias. Então, é o advogado tributarista que, conhecendo a Constituição, vai dizer assim, opa, esse caso aqui que o governo está falando, que é por conta do incêndio na Flórida, na verdade é por conta da crise previdenciária. Então, nesse caso, o governo não pode aumentar imediatamente. Tem que esperar 90 dias para não pegar o contribuinte de surpresa. E aí ele vai conversar na Receita Federal. Então o advogado vai na administração tributária e fala assim, escuta, ó, isso aqui parece que está errado, né? Se a administração mantém, ele vai até o Poder Judiciário e fala, senhor juiz, ó, o governo errou aqui. Também aparece em alguns manuais que o advogado tributário orienta o empresário ou empregador de como organizar a empresa em função de não gastar tanto com impostos. Claro. Existe isso também? Existe, com certeza. Se você pensar cidades limítrofes, sei lá, São Paulo e Barueri, né? Ou Rio de Janeiro e cidades ali no seu entorno, né? Niterói, né? Belo Horizonte, Contagem, Confins, onde está o aeroporto, enfim. A tributação municipal sobre serviços, por exemplo, às vezes é diferente entre esses municípios. Então, um advogado de direito tributário, um tributarista, às vezes, vai ajudar uma empresa a dizer se ela vai se localizar numa cidade ou em outra, num estado ou em outro, né? E, desculpa te interromper, mas assim, tem também esse advogado que ajuda o governo. Tem um advogado tributarista que fez concurso público para assessorar o governo, né? Que é o outro lado dessa história, que são os procuradores fazendários. Então, vamos imaginar que o prefeito precisa de aumentar a arrecadação. Ele procura um advogado tributarista que é funcionário público, que é o seu procurador da fazenda, e fala assim, onde a gente pode melhorar a arrecadação. E ele é especializado em tributos. O concurso já pede isso. Exatamente. Chama procurador da Fazenda, que é um tributarista. É um tributarista. E você vai ter um procurador da Fazenda Federal, uns 8 mil, você vai ter procurador de todos os estados, você vai ter procurador fazendário de todos os municípios, que tem que ter. Que é essa outra via, que a gente pensa muitas vezes só no empresário, né? Mas você sabe que tem muita gente que tem o perfil de ser funcionário público. Eu, por exemplo, gosto muito de ser funcionário público. Acho que tem várias vantagens na minha carreira. Por exemplo, eu sei todo mês quanto eu vou ganhar. Não ganho a estratosfera que o meu professor falava, mas todo mês o meu pingado está ali, né?
Então, assim, tem essa área do direito tributário da iniciativa privada e tem o tributarista para o governo. E o juiz também é especializado. Aí já não é em todo o país que tem as varas especializadas, mas nos grandes centros tem, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. Então tem juiz tributarista, eu acabo sendo um deles, né? E eu só julgo questões tributárias, eu só julgo processo tributário. Quer dizer, existe uma disputa entre uma empresa em relação aos tributos, quem defende o Estado é o procurador, é isso? Isso, exatamente. E aí o juiz determina quem é que está certo, entre aspas. Exatamente, exatamente isso. Não é entre aspas, não. É exatamente Não, isso. Exatamente julgando cada processo, analisando, vendo se o advogado público está certo, se o advogado privado está certo, o que significa dizer se o governo está certo, se o contribuinte está certo, né? Porque como tem muita complexidade, é uma coisa que exige um tipo de conhecimento mais técnico também. É muito complicado, assim, não é um advogado ou um juiz acostumado a julgar, sei lá, briga de casais ou acidente de trânsito, que vai compreender uma questão tributária, porque exige um tipo de conhecimento muito diferente, principalmente a partir da Constituição Federal. E os cursos de direito dão conta de formar esse profissional da área tributária ou é necessário uma especialização ou alguma... Excelente pergunta, Silvio. Porque, assim, como o direito tributário muda constantemente, qualquer pessoa que quiser ir para a área de direito tributário tem que ter consciência que ela vai ter que estudar o resto da sua vida. Para o direito penal, para o direito civil, talvez isso não seja tão importante, porque essas leis mudam bem devagar, muito raramente. Lei tributária muda, sem exagero da minha parte, todo mês, em algum órgão, em algum município. Pensa um advogado de uma construtora que atue no país inteiro. Mensalmente ele vai ter uma novidade. Um município tal no Pará aumentou a base de cálculo do ISS. Um município X no Rio Grande do Sul está dando isenção na construção de rodovia. Estou chutando uns exemplos, né? Então, o advogado tributarista, ele tem que ter a consciência que ele vai ter que estudar, ler a legislação e acompanhar as mudanças o tempo todo. Então, para isso a gente faz a graduação, que é só o início, depois você tem que fazer... 5 anos. 5 anos, né? Você tem que fazer cursos de especialização e coisas que são muito comuns na área, cursos de atualização, cursos curtos, às vezes de um final de semana, às vezes de 1 ou 2 dias durante a semana, em que você vai ser aprimorado, você vai ouvir de professores de novo a análise dessas mudanças, né? Então, esses cursos de atualização, de aprimoramento, que são bem curtos, são muito comuns na área. E tem os cursos de especialização, sim, que eu acho que são essenciais. E, lógico, para ser juiz ou procurador, o acesso é via concurso. É via concurso. E concursos específicos? São concursos específicos. Na justiça, na verdade, assim, no Poder Judiciário, o concurso não é específico. Você faz concurso para juiz. Como pode ser juiz que vai começar lá na cidadinha pequena... Julgando tudo. Julgando tudo. Que vai ter acidente de trânsito e PVA, e ICMS e crime. E até os juízes, digamos assim, que vão se especializando. E como é isso? Tem uma carreira dentro da... Tem uma carreira. Dentro da... Tem. Dentro da justiça, né? Normalmente o juiz, ele pode, depois que ele é designado, que ele é nomeado, por exemplo, para uma cidade, ele só vai mudar dali se ele quiser. Sim. Isso é uma prerrogativa constitucional, que é essencial, que é a inamovibilidade. Você pensa se alguém pudesse, se o governo pudesse
tirar o Sérgio Moro de Curitiba e mandar ele para Manaus, por exemplo, né? Você destruiria aí, digamos, a Lava Jato, não é? Então, isso acontece com todos os juízes. O juiz, a partir da sua primeira designação, primeiro lugar que ele vai ser juiz, ele só vai sair dali se ele quiser. Mas se aceitarem também onde ele quer ir, ou é automático? Não, vai criando as vagas, né? Então, um juiz, ou porque criou um novo fórum, ou porque tem um juiz que se aposentou, né? Então, essas mudanças, assim. Então surge a vaga, ele se candidata. Ele se candidata. E podem ter várias pessoas interessadas nesse lugar. Exatamente. Aí há uma... Então, aí vai normalmente pela lista de antiguidade. Quem entrou na justiça primeiro tem prerrogativa de escolha. Vamos falar então agora um pouco de emprego. Vamos começar para o advogado. Pelo visto, ele é muito necessário, mas tem Essencial. emprego? Tem emprego. Tem emprego. E falta bons advogados tributaristas no país inteiro, inclusive aqui em São Paulo. Porque tem que ser uma pessoa... São Paulo cidade. São Paulo cidade, São Paulo estado. Por quê? Assim como no Brasil inteiro. Por quê? Porque precisa de uma pessoa que pense o seguinte: eu vou estudar para o resto da vida. Então, a pessoa que gosta de tributário, ela tem que gostar de continuar estudando, tem que gostar de continuar fazendo curso. E nem todo mundo está aí. É por isso, inclusive, que é um profissional muito caro, porque ele tem que estudar constantemente, né? Então, ele tem que dedicar uma boa parcela do seu tempo para estudar, para fazer curso, para ler livro, e por isso normalmente é um advogado muito demandado. Mas o cliente dele é principalmente a pessoa jurídica, a empresa, ou também tem a pessoa física? Também tem a pessoa física. Tem pessoa física. Se a pessoa faz uma declaração de imposto de renda e faz, sei lá, uma dedução médica e a Receita Federal não aceita aquela dedução. E às vezes o advogado ou o cliente ou o contribuinte nunca vai saber disso antecipadamente. Vou te contar um caso que eu julguei, né? O contribuinte apresentou a guia, o recibo médico, e veio a Receita Federal e falou assim: não, eu não vou aceitar essa guia porque esse foi o único recibo dado pelo médico neste ano. Como é que o cliente dele ia saber disso? Não tinha como saber. Vai saber qual foi o motivo. Você entra num consultório médico, uma consulta é eventual, você paga e recebe um recibo e que se apresenta na Receita Federal. Aí 4 anos depois, 5 anos depois, vira a Receita Federal e fala assim: ah, não, eu não aceito esse recibo. O que você vai fazer? Você vai procurar um advogado tributarista. E o processo vai cair com um juiz tributarista. E automaticamente tem uma causa contra esse médico que só emitiu uma, ou não necessariamente? Então, isso eu não sei. Provavelmente não. Talvez eles iam investigar. Porque você imagina o seguinte: se isso foi no início do ano e esse médico foi fazer um curso, um aprimoramento no exterior. Isso pode ter acontecido. Claro. Né? Muito interessante. E concursos, eles são constantes? São constantes. Todo ano? Provavelmente sim. Tanto para procurador quanto para juiz? Olha, para juiz, assim, juiz federal, né, em que a parte tributária é mais exigido, é para o juiz federal, mais do que para o juiz do estado. Né? Nós temos 400 postos de juízes federais para o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 100 vagas estão em aberto. Tem 300 juízes. Juiz em geral? Juiz federal. Mas em geral, não tributário. Não tributário. Né? Então, assim, tem muita vaga disponível. Então, vai ter concurso constantemente. E aí, para quem gosta da área, vai ter um concurso para procurador fazendário federal, para todos os estados. Então, tem concurso constantemente. E esses concursos são muito concorridos sempre também? São muito concorridos. Muito concorridos. E muito exigentes. Porque normalmente são bem remunerados. Sei. Um procurador fazendário normalmente ganha um valor muito próximo, por exemplo, de um juiz. Então, a remuneração acaba sendo um atrativo. Né? A estabilidade. A estabilidade. Né?
o reconhecimento também, Também tem, né? Você imagina se é procurador fazendário do município, o prefeito precisa falar com você constantemente. Então, todo dia você tem que ir lá na prefeitura para dar uma força. E muita gente hoje pensa, a gente observa esse movimento de fazer um concurso. Apesar que a legislação está mudando, né, legislação de contratação, provavelmente também atinge essa área. E as pessoas não sabem que esses concursos são muito mais difíceis do que entrar na melhor faculdade de medicina do Brasil. Né? É muito mais difícil que isso. Né? E você tem toda uma indústria de concursos, né, de preparo. Então, o advogado tributarista é uma boa e pouca gente conhece. É uma boa, sim, com certeza. Trabalhar nesta área, ela é bastante interessante. Para quem gosta de estudar, é bastante interessante. Mas tem que gostar de estudar, sempre. E não precisa fazer conta. Não precisa fazer conta, não precisa. O forte não é a matemática, é o direito. Muito bem. Eu agradeço as suas contribuições. Eu que agradeço. E até o próximo Desafio Profissão.